Bom dia, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Aqui é a Eli Boda e estamos celebrando 15 anos da série Conversa entre Educadores. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que marcou muito a minha carreira, a professora Lenir. Boa tarde ou bom dia, professora Lenir? Boa tarde. Boa tarde. Você está Boa falando tarde. de onde? De Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, na minha Ai, casa. que legal. E, ó, muito aconchegante essa nossa conversa hoje. Eu estou falando do estado de Uhum. Washington, a gente está na neve aqui, a Lenir está com calor aí. Mas eu vou É, deixar a professora Lenir se apresentar. Então, qual é a formação dela, com o que que ela uhum, trabalha. Pode se apresentar, uhum. professora Lenir. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, querida. A nossa amizade, sim, já vem de longa data, desde a época do mestrado em educação na UPF, né? Eu moro em Palmeira das Missões, meu nome é Lenir Santos Schetter, e a minha formação é toda na área de educação, iniciando na escola normal e indo até mestrado, né? Mas aí com pós, com orientação educacional, com psicopedagogia, com especialização em educação. Tenho também uma especialização em teologia, né, no mundo da Bíblia, a parte geográfica, cultural, histórica toda, né? Porque como catequista, tem vários outros cursos também, mas não de tantas horas assim quanto essa formação. E assim é sempre na educação, a formação. E a minha experiência toda foi desde a alfabetização até aulas na pós-graduação, até me aposentar, né? Agora já estou aposentada, né? Está aposentada e Mas, agora segue escritora, mas a gente já vai é, conversar sobre isso. Professora Lenir, antes de terminar de apresentar, a senhora fez um curso em Portugal, foi isso? Conta para nós um pouquinho. sim, não, é interessante esse curso, porque eu tinha muita vontade de fazer, mas assim, aqui na nossa região não tem esses cursos de formação, especialização mesmo, pós ou coisa assim, a não ser nas universidades e não aqui, aqui tudo é longe. Aí eu comecei a procurar online, porque agora com esses tempos, com as possibilidades, né, de internet, e achei um à distância, na Universidade de Portugal, em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa. Aí eu entrei em contato, né, por e-mail, tudo na época, e fui, me inscrevi, peguei tudo, escolhi o curso, tudo, e já tinha que mandar um projeto, né, na inscrição, aquela coisa toda, e eu muito, sabe, empolgada, né, não li direito, veja que não é só as crianças que não têm direito, toda empolgada. Daí comecei a fazer, era aula, era tudo por videoconferência, né? Eu dizia ali videoconferência, tudo. Um professor maravilhoso, né? E de repente vem e-mail. A senhora não veio na primeira aula presencial. Eu digo, como assim? Né? Tem aula presencial, é uma videoconferência cada 15 dias e cada 15 dias uma presencial. Digo, então, minha querida, eu não vou poder ir, porque quanto que vai me sair essa pós? Uma vez por mês ir a Portugal, a Lisboa, né? Sim. Que fica impraticável, né? Daí então ia passar para o orientador e a coordenação e o diretor do curso, né? Iam conversar sobre o meu caso. Aí conversaram, né? Deliberaram e disseram assim, então você vai fazer 2 videoconferências e 2 trabalhos por escrito, a gente vai encaminhar aquela coisa toda, né? Para compensar. E porque daí teria uma imersão que teria que ir à Terra Santa junto com o grupo, mas eu tinha todos os vídeos da peregrinação que eu tinha feito e eu já enviei também. Como eu já tinha feito aquilo, eles gostaram dos vídeos que eu tinha produzido. Aí Sim. eles disseram, então nós vamos fazer essa oportunidade para a senhora. E daí foi feito. Só que daí, sabe, era aquelas coisas de ficar com o cabelo em pé, de tanto trabalho que eu tinha, né? Mas foi bom, uma aprendizagem fantástica, só agregou conhecimento, né? E Uhum. daí, daí na diplomação, lá eu resolvi ir. A gente tinha passado todo aquele ano tão difícil. No início a mãe tinha falecido, né? Aquela coisa. Aí eu e o Gelson resolvemos ir. Aí no dia da formatura, primeiro o gafe, né? Porque não podia faltar alguma coisa, né? Eu conversando com a secretária, com a coordenadora, aliás, do curso,
E ela diz assim: agora, depois, a senhora só passe na secretaria para acertar a propina do diploma. E eu olhei assim: não, até aqui, Elaine, olha só, Pina. até aqui. Daí o Gelson me cutucou, né? Mas a propina era o pagamento, mas para nós, propina aqui, né, no Brasil, né? Olha que E bem, interessante. bem na época lá das propinas de mensalão, petrolão e não sei mais o que, né? Todo mundo apavorado. Aí depois, no dia, na noite, aliás, do evento, né? Eu achei o salão lá, todo mundo. E o meu coordenador era nada mais, nada menos que o diretor do curso na época. Veja só que chique, né? Uhum. Uma pessoa fantástica. Aí, quando falaram, como fazem de praxe, fulano, nascido em tal lugar, tarará, filho de tal, tarará. A única estrangeira era eu, os outros eram tudo de Portugal, de vários lugares, Olha. mas de Portugal. Gente, eu me senti a própria rainha da Inglaterra entrando, porque todo mundo levantou e aplaudiu, eles acharam fantástico ter alguém de tão longe ainda, né? Que era no Uhum. extremo sul do Brasil, né? Então foi muito bom, sabe? E daí tu começa assim, tu vê um Neves, tu vê um Rodrigues, tu vê um Santos, tu vê um Silva, todos, se tu vai fazer essa árvore genealógica da família, os parentes estão tudo lá. Olha que Foi bem, rica essa experiência, né? né? E assim, foi fantástico, sabe? Foi fantástico. Então, eu gostei e valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Que bom. E, professora Anir, vamos começar do início. Então, eu estava numa seleção de mestrado e a professora Lenir entrou com um livro. E ela disse para mim que foi o primeiro livro que ela escreveu. Como é que surgiu esse primeiro livro, professora Lenir? Ah, eu tenho aqui a capa do primeiro e a última edição. Acho que era esse, né, que eu levei, Isso, né? verdinho, muito É, legal. essa aqui foi a primeira edição. Eu estava na pedagogia ainda. E como eu sempre fui muito, assim, apaixonada, encantada com a alfabetização, e eu trabalhava de uma forma diferente com os alunos, aí tinha as professoras na faculdade que gostaram de eu falando e fazendo, né? Eu quase não falo, né? Daí elas põem no papel, põe no papel, põe no papel, sabe? E daí eu fiz tudo à mão. E ainda assim foi bonito porque nessa capa e nas ilustrações dentro, assim, como vocês podem ver aqui, assim, não sei se pega, né? Desenhinhos, as coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui, né? Para ficar o traço infantil, eu era tudo feito com uma caneta, uma pena, sabe? Feita com nanquim. E eu pedi para os meus filhos, que eram pequenos na época, desenharem, sabe? Porque daí ficava aquele traço infantil. Se eu fizesse, não ia ficar, né? E eu queria ser o mais autêntico possível. E pedi para minha filha. Eu disse, filha, ela tinha 6 anos, era minha aluna na alfabetização. Digo, desenho o que tu Olha. gosta na escola, sabe? E daí ela desenhou recreio. Ela Ai, vai estar assistindo essa podcast depois, né? Olha, segredos de ai, família. e aí meu marido disse assim, o pai, né, disse assim, ai, mãe, mas não fica triste, é que ela passa 24 horas ou mais junto com nós, junto contigo. Então, o que ela quer um pouco, o que ela mais gosta é estar livre de nós. A, a explicação o consolo que ele me deu Socializando, né? Socializando. E é, ela é professora hoje em dia? ela é professora, ela é Olha, pedagoga, psicopedagoga, orientadora educacional, e hoje ela está trabalhando na orientação na escola onde eu trabalhei também como orientadora educacional. viu? O teu marido estava correto, então. É, Ela seguiu os passos de tanto que ela é, gostou. tanto que ela gostou. Então, assim, daí é toda a experiência, né? E tem coisas assim, os alunos gostavam. Esses dias encontrei um aluno já de cabelo branco, barba branca, como se diz, e daí não, ele encontrou um filho meu primeiro, e daí ele contando que era graças a mim, conheceu meu filho, né? Que graças a mim ele tinha aprendido, porque todo mundo dizia que ele não tinha, as professoras mandavam os pais dele levarem ele para pai, mas tal, e daí?
Aí desisti e disse assim, não, então vamos levar lá para a professora Lenir, que ela está fazendo um trabalho diferente, né? Trouxeram. Aí eu comecei a ver o aluno, a conhecer, né, a trabalhar com ele. Eu disse, eu não vi nada de estranho nele, mas por que que as professoras diziam que ele não podia aprender a ler e escrever? Porque ele tem o pé chato. Então tem essas coisas, Gente. sabe? Gente, né, é inacreditável, né? Duas professoras que não quiseram ele. O que que o pé, mesmo que fosse um problema, né, de que tivesse dificuldade na aprendizagem, ou fosse alguma outra coisa, mas assim, pé chato, Elaine, sabe? Não, já era tudo assim. Eles não queriam, porque tinha escada na escola, e daí tinham dificuldade para caminhar, né? Claro, com Uhum. pé chato e coisa, era um pouquinho mais. Mas, enfim, ele está lá. E assim, vários outros, né? Que Olha, nem transformando vidas, né? é, Incluindo desde o- sempre, antes da é, inclusão ser um tópico. sim, até nessa questão da inclusão, uma época que ainda tinha nas escolas do estado, tinha a tal classe especial. Claro, tinha alguém que tinha feito algum curso na área específica para trabalhar, né? Não era que fosse qualquer professor. Quanto a isso, não. Mas eles faziam um teste e daí separava as crianças que eles achavam que, conforme o resultado, ia tudo para a classe especial. E não tá rendendo, vai para a classe especial. E um dia, e eu nos meus alunos eu não deixava, mesmo que tivesse o resultado não fosse assim tão satisfatório, disse, não, eu vou trabalhar com eles, vou investir neles. A não ser que eu me sinta incapaz ou que eu não tenha condições de trabalhar, que eu não tenha conhecimento suficiente. Na época ainda lá, a gente ainda estava começando os estudos, né? E daí eu fazia a primeira pós lá em Ijuí, na Unijuí, e era uma semana, a primeira semana do mês tinha aula, era intensivo, sabe? Aí eu disse, não, meus alunos vão ficar aqui. Aí ficou março, ficou abril, ficou maio. Maio, quando eu voltei, cadê o Pedro? O Pedro não estava. Cadê o Pedro? Ai, o Pedro foi embora, professora. Foi embora, foi para outra escola, né? Aí eu tinha uma professora que começou, ela vinha assistir minhas aulas e queria que eu assistisse ela queria trabalhar mais ou menos na mesma metodologia minha, né? E daí eu fui no turno inverso para ver como é que ela estava indo, né? Eu dava as orientações, aquela coisa toda. Quando eu passo no corredor, na sala onde tinha classe especial, estava o Pedro lá. Eles tiraram na semana que eu Não tinha está. ido para. E acharam assim, como é no turno inverso, ela não vai ficar sabendo, né? E eu fiquei. Então, essas coisas assim, sabe? Não adianta, eu sempre digo, e eu trabalhei depois na psicopedagogia, nas pós, né? Aquela coisa toda, e eu dizia para as alunas. Esse tipo, a questão da inclusão, a questão do respeito à diversidade, não é uma questão de lei, é uma questão de humanidade, de respeito ao próximo, de acolher o próximo. Ninguém precisa me dizer que eu tenho que respeitar qualquer pessoa, né? Isso não precisa ter lei, é uma coisa que tem que ser própria do ser humano, né? Ainda mais na educação, né? Muito linda a sua preocupação, a seu amor com seus alunos. É, Nem todos conseguem chegar a esse nível. mas seria, né? Eu digo assim, agora já estou aposentada, eu saí da escola, mas a escola continua em mim. Ah, que Porque, lindo. E continua nos né? seus alunos, nessas É, centenas de vidas que foram tocadas, né? sim, às vezes a gente se encontra, ó, professora, ó, não sei o que, esses dias eu encontrei um aluno, aquele homem me olhava, professor, mas é enorme, né? Daí quando ele disse, eu sou fulano, fui seu aluno, não. A senhora me ensinou a ler e escrever. Eu olhei, lembrei dele, ele era um ratinho, miudinho, assim, sabe? Tão querido, sabe? Continua querido, óbvio, né? Mas agora a gente dá quase duas vezes a professora. Quase duas vezes. Ah, uma pergunta rápida. A sua tese de mestrado, tese de dissertação, né? Como chama aí É, no Brasil, foi na dissertação. área da alfabetização também ou não? Não, não, porque eu trabalhava, eu estava com a questão da inclusão, né? Uhum. Trabalhando já nas pós, eu fiz assim, o deficiente idoso mental institucionalizado.
reflexões sobre suas interações. Aí eu fiz toda uma pesquisa bibliográfica, histórica, sobre a deficiência das crianças ao longo da história, desde o início, né? E Uhum. da situação do idoso também na história. E olha, Elaine, te confesso assim, sem vergonha nenhuma, eu chorei muitas vezes em cima dos livros, porque é os dois segmentos, os extremos, a criança e o idoso, os que mais sofreram ao longo da humanidade. A questão da exclusão, do desrespeito, da desvalorização, sabe? Enfim, tanto que se a gente diz assim, ah, a gente tem aquela coisa, os gregos, né? A história dos gregos. Mas os gregos tinham, por norma, assim, comum, e era, pegavam as crianças deficientes e os idosos que já não podiam mais cuidar de si, já não rendiam mais nada para a sociedade, eles colocavam num barco e soltavam mar afora para serem Que eliminados ali, que triste, eles que chamavam triste. a nau dos insensatos. Se perdesse. Os romanos, que eram tão Roma, né, o grande império romano, tinha numa das tábuas das leis, né, que todo filho nascido com deficiência, com um defeito, deveria ser imediatamente eliminado pelo pai. Né? E aqui no Brasil nós temos uma história, não é só dizer que eram os bastardos que iam para a roda dos, dos que ficavam lá nos hospitais, nas igrejas, que tinha a porta que tinha uma roda, né? Dos enjeitados e deixavam as crianças. Era tipo, fazia assim na porta aqui, né? Daí aqui tinha uma. Daí eles, aquilo rodeava, daí eles botavam a criança ali, puxava a campainha, não era campainha, era um sino, tipo uma sineta, né? Deixavam as crianças ali. E não eram só bastardos, eram crianças às vezes de pai e de mãe, mas que tinham nascido com deficiência e eles tinham vergonha, porque tinham um nome a zelar, veja É. só. Até E teve daí uma eles. Então, professora daí eu fiz. na podcast anterior que ela estava falando do infanticídio no Brasil também. Ela fez uma Uhum, pesquisa intensa e era muito comum é, até nos povos nativos, né? Se havia uma sim. deficiência, algo que Gêmeos, ia por exemplo, eles atrasar. matavam um, porque diziam que o outro era. É, Sim, é. é. E daí, nesse estudo aqui, eu fiz um estudo comparativo entre uma idosa que estava no asilo, né, no lar do idoso, que hoje, né, na época era asilo ainda, Uhum, e fazia 35 anos que ela já estava lá. Quando ela veio, ela não era idosa, só que as pessoas deixavam lá. A casa abrigava esses necessitados. E o pai tinha falecido. Então, como ela tinha uma certa limitação, enquanto o pai estava vivo, a mãe já tinha morrido quando ela era criança. O pai foi cuidando, né? O uhum. pai era bem carinhoso com ela, mas os irmãos não quiseram. Os adultos pegaram e deixaram ela lá, abandonaram no asilo. E tinha um outro senhor, ela tinha 65, ela tinha ido para casa lá com 30, né? E um outro senhor com 68 anos. E ele nunca tinha ido para escola nenhuma, não tinha ido na PAI, não tinha feito tratamento, não tinha nada. Sempre só em casa, por causa da deficiência dele. Então, só que daí, como eu estava na época, era ali na época do governo Rigoto, que tinha, eu coordenava a educação de jovens e adultos na coordenadoria, Uhum. nós falamos com a diretora da PAI, eu digo, vamos colocar, abrir um EJA para os alunos aí. Não que eles tenham que aprender, mas por quê, professor? Não que eles tenham que aprender, eles já tinham passado todo o processo, foram crianças, foram fazendo todas as oficinas, como eles chamavam, tudo o que a PAI oferecia na época, eles já tinham passado. Daí eles ficavam adultos e daí já não tinham mais o que fazer, daí eles saíam. E no sair 1 ano, 2 anos, eles iam perdendo as referências. Então, pelo menos eles estariam ali de novo, num ambiente de socialização, de integração, né? Ainda Uhum. mais dentro da PAI, que já é específico para eles. E você acredita que ele foi um aluno com 68 anos, para 69 ele se alfabetizou? Olha que história. Se E a alfabetizou, outra, parabéns. e a outra se alfabetizou lá.
né, né? Porque assim, era um carinho muito grande. E a mãe dele, assim, velhinha, já 92 anos, ela dizia assim: minha filha, eu sei que eu tenho que ir. Ela dizia: eu tenho que ir, né? Uhum. Mas quem é que vai cuidar? E dizia do fulano, né? Que aqui eu chamei de João, né? O nome, né? Mas a preocupação da mãe, ela estava assim, por um fio, como se diz, um soprinho de vida, mas sempre ainda pensando no filho, né? Mãe é Agora mãe. ela faleceu já. É mãe, né? Então são histórias que vão ficando, né? Muito E legal foi essa muito história. bonito de ver. É. É, Professora Lenira, a gente tem tempo limitado nas nossas podcasts. sim. Eu vou ter que lhe convidar uma outra vez também, porque suas histórias são muito interessantes, e Tá. enriquecem muito o Hum, pessoal que está ouvindo. A senhora participou também no livro Conversas entre Educadores. sim, Rapidamente, do que seria o artigo? sim. Era sobre. Deixa eu ver, eu marquei aqui, página 43, se não me engano. Eu fiz sobre uma reflexão sobre. Era na época da pandemia ali, né? Mas não, Uhum. eu lembro que eu ainda comecei assim, ó. Ai, ai. Agora Pessoal, me quem quiser perdi. acessar o livro Conversa entre Educadores, está no site do Projeto Passo Fundo. É, O download é não, gratuito. é página 123. É um olhar pedagógico no mundo em tempo de pandemia, né? Então, eu ainda lembro que eu coloquei assim, ó, a guisa de introdução. Saliento que esse texto não é um texto acadêmico nem científico, né? Mas um olhar reflexivo gerado pelas circunstâncias vividas desde março, mês de março de 2020, quando de fato a preocupação com o coronavírus Covid-19 se alastrou pelo Brasil. Afinal, uma professora, embora aposentada, sempre tem o hábito de perceber os acontecimentos a partir da ótica da educação. Então, como é que foi indo? Foi indo. E depois disso, então, eu coloco várias. Então, está na página 123. É o 2.2, para quem quiser ler. Muito bem, o pessoal Nesse. pode verificar no projeto Passo Fundo gratuito o Uhum, download. Muito bem, professora Lenir. uhum. E a senhora, depois que se aposentou da sala de aula, da coordenação, a orientação, a senhora focou em escrever vários livros. Para o Sim. pessoal que está assistindo agora e quiser adquirir algum dos seus livros, onde eles estão disponíveis? Eles podem buscar, entrar em contato no Face, né? O meu nome, no Face é Lenir Santos Schetter, né? E no Insta é Lenir Santos Schetter, tudo minúsculo, tudo junto. Né? Muito bem. Aí entra uma mensagem, uma coisa, daí eu passo o WhatsApp, né? Em contato, vejo, daí a gente combina o pagamento por Pix, né? E daí eu envio. Até ontem eu enviei 2 livros para Minas Gerais, tá? Mostre um pouquinho dos seus últimos livros, assim, eles são Tá. de Então, poesia. esse aqui é, versos, falas poéticas, versos e crônicas. Foi o primeiro que eu organizei. Até meu marido me incentivou muito. Eu já escrevia desde 2014. Eu assino uma coluna no jornal local aqui, semanal, né? A final de abril, eu já estou contando os dias. Final de abril, Ah, eu já fecho 500 crônicas no jornal. Tá? parabéns! E aqui tem crônicas e poesias. Tá? Depois veio esse, em 2019, esse que são. Esse é crônicas e esse é só poesia, tá? E esse aqui em 2022, 2022, só crônicas também, tá? Esse aqui é só poesias, tá? E esse também é só poesias que foi do ano passado. E nós Vários temos livros. Eles estavam na é, Feira do Livro também, não? Em sim, algumas? sim, eu estava em Porto Alegre também, em Cruz Alta, a Santa Maria, sabe? Mas aí a gente vai pessoalmente, né? Agora eu tenho 3 livros. Um sobre Jesus, que você está comprometida comigo, né? Tu sabe, Sim, para fazer o quê? Outro sim, sobre à Maria disposição. e outro de crônicas. E mais as poesias que eu vou compilando. Então, eu tenho as pastinhas, os arquivos, tudo no computador ali, né, que eu vou organizando, né?
Mas daí, assim, esses dias eu li, esses dias não, já faz um tempinho que eu li um livro que era sobre São Francisco de Assis. E o autor disse assim, que ele levou 14 anos para escrever. Digo, então não vou me assustar, com as- Não, olha porque, só. porque cada vez que eu olho, eu quero. Não, mas é sobre Jesus, eu não posso escrever qualquer coisa, tem que ser. Não que eu quero o melhor, mas eu digo assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? O Uhum. cuidado, né? E sobre Maria também, agora estou escrevendo, mas vai ser assim, vai ser um livro para ter uma leitura mensal. Olha que legal. Então, é uma produção literária intensa, né, É. atualmente. Ahm, Se tivesse que se definir em uma palavra, qual seria a sua palavra? Da professora Lenir. Quem é a professora Lenir? Eu acho que eu sou uma pessoa persistente. Persistente. Muito lindo. Persistente e com muita fé. É o principal na vida, né? E às É, vezes a pessoa que está escutando essa podcast precisa muito é, de fé, né? Todo mundo precisa de é. fé, mas vamos Sim, aproveitar o porque exemplo da professora é Lenir. isso. Porque a questão assim, ó, não é a fé não é acreditar no impossível. Porque Deus não é impossível, Deus é possível. Tanto é possível que nós estamos aqui, que o mundo está aí, que todas as coisas estão aí. E não acontece nada do nada. O nada não cria nada. E isso Einstein já dizia lá atrás, né? Do Uhum. nada não, o nada não gera nada. Então a gente também não precisa ficar procurando coisas mirabolantes, ações mirabolantes para ter fé. É a gente olhar o mundo como ele se apresenta, as pessoas como elas estão na nossa vida, e o que que nós podemos fazer e viver para viver bem, né? Que nem um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: não, a multiplicação dos pães cientificamente é impossível. Cientificamente é uma coisa, você olhar teologicamente é outra, mas um não exclui o outro, né? Exatamente. E daí eu disse assim, então, não, não, não pode. Eu digo, então tá. Então, se Jesus não multiplicou pães e peixes, eu disse assim, então ele é tão igual quanto o senhor e quanto eu. Por que você está dizendo isso? Porque o senhor está tirando a divindade dele. Ele fez aquilo não porque ele era ser humano, ele estava humano ali. Mas ele fez aquilo porque ele era capaz através da sua divindade, né? Ótima colocação. Sempre me perguntam também, assim, porque eu trabalho na área científica, ai, das contradições. Eu disse, são duas coisas diferentes. A natureza, o mundo natural, ele é científico, racional, a gente busca explicações. Agora, Deus é supernatural, a gente não tem que racionalizar ou tentar, né, Exato. encontrar Uhum. definições. São duas É coisas bem isso, distintas, bem mas não distinto. que não Não, excluem uma a outra. não, Ótimo podcast, professora Lenir, desculpa. não, Qual seria a imagina. mensagem final, assim, para quem está ouvindo? Ah, eu acho assim que, como educadora, eu acho sempre acreditar na educação, trabalhar pela educação. Eu não digo se doar, mas eu digo respeitar todo o processo educacional e fazer tudo com carinho, com comprometimento, né? Olhando os alunos, seja na idade que for, na fase que for, sempre procurando agregar conhecimento para aquelas crianças, porque alunos, enfim, em qualquer situação, né? Porque a educação é a base, né? A educação é a base. E não é a base, assim, ó, tudo é educação. Eu sempre brincava com os alunos assim, a gente pega assim, hoje tu pega um celular, ou vai pegar uma máquina fotográfica, uma filmadora, ou um micro-ondas, ou não sei o quê. Quanto de estudo tem por trás até chegar nesse produto final? E a gente é tão cômoda, né? Tão acomodada, a gente usa de tudo isso e não ressalta para os alunos que eles podem se tornar um grande pesquisador, um grande cientista, algo assim, né? E contribuir para melhorar o mundo, né? Porque esse é o papel da educação: melhorar as relações, melhorar o mundo, melhorar o ser humano, né? Senão não teria sentido. Professora Lenir, muito obrigada, transformando vidas. Linda Ainda. mensagem. Espero que os educadores que estão nos assistindo se inspirem, como eu me inspiro na professora Lenir. E Ai, meu Deus.
Em breve vamos ter que marcar uma outra podcast, professora Lenir, para Vamos, conversar sobre vamos, outros vamos. assuntos. Então, Obrigada, querida. Um abraço para as meninas, para o Brian também, tá? Tudo de bom para igualmente, vocês. abraço para a família. Obrigada.